Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional, que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirosa. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 4 de julho. 4 de julho, a nossa palavra-chave é ouvir. Olha, gente! E o nosso texto está lá em Atos 16. Eu falei assim, olha, gente, sabe por quê? Porque a gente estava na mentoria e o tema de hoje foi como ouvir a Deus. E o título, o tema é esse também, ouvir. Eu já quero ler o título, podemos ler, ó, silencia as distrações. Eita, que vai ser forte. Bora lá? Atos 16. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso o circuncidou por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Ixi, a Eve diz que não está ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? Todo mundo ouvindo ou só ela que não está ouvindo? O áudio para vocês está bom? Só me responde aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Áudio normal. Obrigada. Ela vai... Escreve para mim, Yuri, para ela assim, ó. Sai e entra. Que aí ela... Para ela entender que se ela sair e entrar, talvez o áudio volte para ela, tá? Obrigada. Escreve assim, sai e entra. Que aí ela vai conseguir ouvir. A visão em Troade. E percorreram a região frigolata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra da província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bítia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade à noite. Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos a partir daquele destino, concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Tendo, pois, navegado em Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito da colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade à beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam reunido ali. Certa mulher chamada de Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para dizer que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso, a cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, ao qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Segundo Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito:
Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que havia desfeita a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando a roupa, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas abriram e as correntes de todos os presos soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte dele. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavrou-lhes feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer com todos os seus. Manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes da prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiam para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, animaram e depois partiram. Agora vamos para o devocional do Café com Deus Pai. Devocional do Café com Deus Pai, dia 4 de julho. O nosso título de hoje é: silencie as distrações. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Cada passo na direção de Deus é um passo a menos na direção do mundo. Quantas vezes alguém me chamou, mas por estar em um ambiente barulhento ou cheio de distrações, você acabou não ouvindo? Isso é algo comum, pois muitas vezes tantas coisas acontecem ao mesmo tempo que acabamos não conseguindo ouvir todas as vozes.
O fato é que quanto mais próximos estivermos de alguma forma, alguma pessoa, maior a probabilidade de ouvi-la, não é verdade? No versículo que lemos, Jesus diz que aquele que ouve as palavras de Deus e as colocam em prática são realmente felizes. Deus quer que estejamos atentos com os ouvidos abertos para as suas verdades. Deseja nos esclarecer sobre as coisas grandiosas, direcionar a nossa vida aos seus propósitos. Contudo, se estivermos longe dele e não o ouvirmos, tampouco lhe obedeceremos. Em um ambiente onde há muito barulho e distrações, a proximidade é essencial, pois cria uma maior conexão, compreensão e intimidade. Mas o fato é que se dermos ouvidos a muitas vozes, ao mesmo tempo não compreendemos o que Deus nos diz. Então não permita que os barulhos da vida tirem a atenção da voz que verdadeiramente é importante para você. Que voz você tem ouvido? Deus Pai tem grandes verdades ao seu respeito. Todavia, as distrações farão de tudo para que você não o ouça. Convido você a refletir o que tem afastado do Pai, consequentemente pedido você de ouvi-lo. Eita! Lembre-se, tudo que a distância de Deus lança para você longe de uma vida abundante, próspera e cheia de paz. Por isso, muitas vezes é necessário renunciar a determinadas coisas. Saiba que não lhe custa nada, se não te leva a lugar nenhum. Amém. Eu disse, hoje a gente falou na mentoria sobre ouvir a Deus. E hoje no devocional é sobre ouvir a Deus. Não existe coincidências. E naquela ocasião, um pouco mais cedo, eu disse, só tem como ouvir a Deus se tivermos 3 atitudes. Anota para mim aí no chat. A primeira atitude é perdoar. Às vezes você vai ter que perdoar você mesmo. Às vezes você vai ter que perdoar alguém. E às vezes você vai ter que aprender a perdoar até Deus. Às vezes você não vai poder ser o juiz da causa. Porque senão você nunca vai ouvir a Deus. A segunda coisa é ofertar. Ninguém supera Deus em ofertar. Se você não aprender a ofertar, você nunca vai ouvir a Deus. Nunca. Primeiro é perdoar, segundo é ofertar e a terceira é amar. O amor, ele não é um sentimento. O amor, às vezes a gente sente, mas não é um sentimento. O amor é uma pessoa e o amor é Cristo. Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é o amor de Deus encarnado. Então, a gente precisa de 3 características para a gente conseguir seguir. A primeira, perdoar. A segunda, ofertar. E a terceira, amar. Você quer ouvir Deus? Você vai ter que aprender a primeiro perdoar. Porque se você não perdoar, nem as suas ofertas são recebidas no altar. Nem as suas ofertas. Poliana, mas você não tem noção do que aconteceu na minha vida. Você não tem noção. Tenho mesmo não. Mas eu vou te dizer que independente do que aconteceu na tua vida, nada supera ao sofrimento da cruz. Nada. E mesmo assim, Jesus não se ofereceu para ser o juiz da causa. Ele não se ofereceu. Então, nada do que você passar, nada pode ser maior do que Cristo fez na cruz. Então, não dá para você ser o juiz da causa. Então, a primeira coisa é perdoar quem te ofendeu e a você mesmo. E também pedir perdão se você ofendeu alguém. A segunda coisa é ofertar. Sem ofertar, você nunca vai ouvir Deus. Nunca, zero, bolinha, zero. Tanto é que uma das atividades de hoje é a oferta, lá do nosso grupo. Nada
never, nunca, sem possibilidades, inexistente. Você nunca vai ouvir a Deus se você não perdoar e ofertar. E a terceira, amar. O amor, ele não é um sentimento. O amor é Cristo. O amor é uma pessoa. O amor, ele é um dom eterno. Ele não vai acabar na terra. Ele continua no céu. Porque Deus é amor. Quanto mais amor tiver dentro de você, por você e pelas pessoas, mais você vai ver a glória de Deus. Você decide ouvir a Deus ou não ouvir a Deus. Existe um método que é amar, ofertar e perdoar, sem o qual ninguém verá o Senhor. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Pai, em nome de Jesus, nós chamamos Espírito Santo. Senhor, que manhã linda, que manhã gloriosa e que manhã de revelação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos favoreceu nessa manhã com a Tua palavra. Te amamos, te desejamos e ansiamos o dia em que vamos te ver face a face. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, com fé em Deus, viu? Se eu atrasar uns minutinhos, vocês me seguram. Vocês me esperam. Que às vezes atrasa um pouquinho o caso da mentoria que começou hoje, mas eu volto, eu venho. Eu estou sempre com vocês aqui no meu coração. E até amanhã. Amanhã, 5h45, de novo, com fé em Deus. Estaremos aqui para a gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.